intensificar orações. Quero repetir essa frase: jejum necessita de intensidade. Toda vez que você for fazer algo na sua vida que você deseja muito, se você não colocar intensidade, não tem resultado. Então, quando o Rodrigo foi conquistar a Joyce, ele colocou intensidade e arrebatou o coração da Joyce. Não foi assim? Né? Arrebatou lá no metrô. Verdade, a história dele está até na TV, apareceu. Por que disso? Porque toda vez que você coloca intensidade, foco em algo, você tem a grande chance de conquistar aquele algo. Agora, toda vez que você coloca foco em algo que é do Senhor, você tem a certeza que vai conquistar aquele algo. É diferente. Quando a gente faz algo para nós temos a grande chance de conquistar. Mas quando nós fazemos algo em Deus, nós temos a certeza que vamos conquistar. Pergunta para o seu irmão: você tem conquistado muitas coisas no Senhor? Então, a Bíblia diz algo a seu respeito e ao meu respeito. Nós já somos abençoados em todas as coisas. Fala comigo assim: eu sou abençoado. Fala para o seu irmão assim: você é muito abençoado. Presta atenção numa coisa: mas tem um local que Deus te abençoou. E qual que é esse local? Nas regiões celestiais. Presta atenção, não aqui nessa terra. A bênção que você já está liberada sobre a sua vida, não é nesta terra algo físico, é algo que já aconteceu no mundo do Espírito. E isso você precisa ter revelação, porque você não entende. Se Deus falou que eu sou abençoado, por que eu não vivo prosperidade? Porque você não trouxe a existência do mundo do Espírito para cá. Você não trouxe a realidade espiritual para cá. E por que você não trouxe? Muitas vezes eu também, aconteceu comigo, eu declarei, Deus falou e não aconteceu. Simplesmente por algo muito importante. Porque no mundo celestial existe uma guerra. O diabo, ele está no mundo espiritual guerreando, impedindo que a bênção de Deus alcance você. Ele não tem poder, ele não tem força. A única coisa que ele faz é colocar dúvida no seu coração se realmente Deus te abençoou ou não. Ele coloca dúvida no seu coração para você ter dúvida se esse mundo espiritual realmente Deus te abençoou. Quando você tem dúvida, quando você não é intenso, quando você não busca com intensidade em Deus, o resultado é o quê? A bênção fica parada, porque você não traz existência. Trazer existência é o quê? É a sua fé ativada. Hoje a palavra é: o poder consolida a sua fé. Presta atenção, se a sua fé não estiver consolidada pelo poder de Deus, a bênção não vem, não se manifesta. Pastor, mas a graça não é favor imerecido, eu preciso buscar a bênção. Entenda uma coisa, a questão é: todas as bênçãos, toda a prosperidade, toda a saúde, tudo que você precisa, Deus já te deu na região celestial. Mas só que precisa ter um caminho para que você ative ela na terra, e esse caminho se chama fé. Se a fé não for segundo o coração de Deus, ela não vai trazer à existência a prosperidade, a vida, a unção, o propósito de Deus para a sua vida. E eu e você precisamos entender claramente isso. Existe uma guerra no mundo espiritual, e essa guerra tem um objetivo: você destruir a sua vida, ou levar você a viver algo sobrenatural. O diabo quer destruir, Deus quer que você viva algo sobrenatural. Efésios, abre por favor sua Bíblia, capítulo 6, verso 10, fala a respeito disso. Efésios, capítulo 6, verso 10. Olha que Paulo fala a essa igreja de Éfeso: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Fala comigo assim: revesti-vos, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Presta atenção, então o diabo faz cilada? Sim. Eu preciso estar atento, eu preciso estar revestido, eu preciso estar cheio de poder? Sim. Porque sem poder, o diabo entra, o diabo te amarra, o diabo te atrapalha, ele coloca uma pedra de tropeço. Continuando: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Fala comigo assim, tomai. Ou seja, precisa pegar. Ou seja, eu preciso colocar. Ela não está o tempo todo disponível. Ela já está dentro de você. Eu preciso toda vez me cobrir dela. Eu preciso me vestir da armadura de Deus. Por quê? Para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido, fala comigo, se terdes vencido, em tudo permanecer inabalável. Então aqui, mostra claramente, que a bênção de Deus para a sua vida, já foi te dada, nas regiões celestiais, mas só que existe uma resistência também, na região celestial. Então, a vida, qual que é a diferença nossa, cristão, para qualquer outra religião? É a fé que move céus, a fé que atrai o coração de Deus, a fé que tira desse estoque chamado reino do Espírito, a bênção e libera sobre a sua vida aqui. Então essa fé que move os céus, essa fé que salvou você. Eu acho muito incrível, você ter a capacidade de acreditar que um Jesus morreu por você, sendo que você nem viu esse Jesus em carne, ele morreu para te salvar do inferno. E quando alguém fala assim, Joyce, você não vai para o céu, você vai para o inferno, ela fica, com certeza ela fica revoltada. Quem é você para falar isso para mim? Eu tenho certeza, eu sou de Cristo, Ele morreu por mim, eu já aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Você até briga com as pessoas, porque essa fé inabalável é alguém que tem convicção que é salva, independente da circunstância. Mas nós temos fé para ser salvo do inferno, sem merecer, e viver num céu que ainda não temos a noção completa do que é, mas não temos fé de trazer as bênçãos do reino do Espírito para a nossa vida. Precisamos ver, precisamos experimentar, precisamos ter certeza. Não, querida, a mesma fé que te salvou é a fé que traz o reino do Espírito aqui na terra. Tanto que nós vamos cantar no final, flua neste lugar, a atmosfera mudou, nós queremos o céu na terra. Esse é o meu clamor, eu quero o céu na terra. Então o diabo, ele não tem poder, ele só fala com o objetivo de parar, ele tenta resistir, ele fica, imagina uma cena aqui, é como se fosse um toldo transparente aqui, que a bênção vai descer sobre você, ele coloca lá, para você tentar não enxergar, para você não ver, ela está liberada, vai acontecer, só você fazer assim que vai liberar, mas o diabo fica todo tempo te resistindo, para que essa bênção não aconteça. Presta atenção numa coisa, querido, esteja sempre preparado para guerrear contra o diabo. Fala para o seu irmão, seja valente, seja guerreiro, esteja preparado, porque a guerra tem, querido, deixa eu te falar, você não está no céu, você não está na terra prometida, você não está onde Deus quis que você estivesse desde o começo. O seu lugar é o céu. Nós estamos passageiros, como peregrinos, como estrangeiros nessa terra. Essa terra é do diabo, infelizmente. Ou felizmente, que eu não quero morar aqui não. Eu quero ir para o céu. Mas enquanto você estiver aqui, você está no terreno do inimigo. Então, presta atenção. Olha a matemática, eu sou meio cálculo, né? Eu gosto de cálculo, matemática. Imagina a matemática da coisa. A sua bênção está aqui na terra? Sim ou não? Sim ou não? Não, lógico que não. Sua bênção está na terra. Sua bênção está em regiões celestiais. Mas aonde você mora? Na terra hoje. E quem é o abençoador, na verdade, o amaldiçoador dessa terra? Diabo. Olha o esforço espiritual do trem. Você tem que trazer algo que é celestial dentro do campo do inimigo para te abençoar. Mas sabe o que a Bíblia nos diz? Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, mesmo no terreno do diabo, você vai ser abençoado em todas as coisas. Mas precisa trazer resistência, precisa guerrear. Por isso que você vive uma intensa guerra. A guerra não é a Joyce, a guerra não é a Rai, Rodrigo. Eu sei que é sogra, mas não é a Rai a guerra. A Rai é uma benção. A guerra são potestades principadas. A guerra não é a Nailde, minha sogra. Eu sei, eu te amo, sogra. A guerra é o diabo que está querendo destruir a família. É o diabo querendo destruir a casa. Por quê? Estamos no terreno dele. Então ele usa todas as armas que ele tem para destruir você. Se você não perceber que as suas bênçãos não estão nessa terra, está no céu, você traz resistência. Ou seja, tem um problema no casamento. Qual que é a minha atitude?
É brigar contra carne e sangue, contra a Soraya, ou guerrear no mundo espiritual? Deveria ser guerrear no mundo espiritual. Aí eu trago a existência, a bênção de Deus. Automaticamente meu casamento é transformado. Mas as pessoas ficam brigando no campo do diabo. Ficam brigando na terra onde o diabo manda. Não, o problema é a esposa, o problema é o patrão, o problema é o amigo, o problema é isso. Não, o problema é o diabo que está querendo reter a bênção celestial sobre a sua vida. Pergunto para o seu irmão, você está brigando muito com o diabo aqui na terra ou está conquistando no reino do Espírito? E para que serve o jejum? Para isso. O jejum para despertar você. Olha aqui para mim. O jejum é para despertar você para essa guerra espiritual. Todo semestre nós fazemos 2 jejuns. Um de 40 horas, para tirar toda a carne da sua vida, quando inicia o ano. E um de 21 dias, para focar você nos alvos que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que cada um aqui colocou alvos diante do Senhor nesse jejum. Eu quero minha vida, meu casamento, prosperidade, saúde, multiplicação da célula, etc, etc. Glória a Deus. Se esses alvos são questões espirituais, aonde você vai ser abençoado? Lá. Agora, se não tem a ver com o reino do Espírito, não vai vir bênção. Porque a bênção do Senhor está conquistada no mundo do Espírito. E você precisa entender isso. Então, eu insisto para você, tenha alvos. Tenha jejue. Nós estamos entrando na última semana do jejum. Não abra mão disso. Seja alguém insistente no Senhor. Seja alguém íntegro, no sentido de vou buscar até o final, não vou abrir mão da promessa de Deus para a minha vida. Se é no reino do Espírito que eu vou conquistar, é lá que eu vou guerrear, porque a vitória é minha, em nome de Jesus. Eu não abro mão disso. Então, entre nessa semana com jejum intenso. Eu queria te pedir, peça diante do Senhor 2 alvos, que é o que Deus quer te dar. Eu tenho certeza, Ele quer te dar um dom espiritual. Diga aleluia. Fala para o seu irmão, Deus quer te dar um dom espiritual. E outro dom que Ele quer te dar é o privilégio de salvar vidas através do Evangelho. Então abre a sua boca e fala para Jesus, usa a minha vida para mudar a vida da minha família, usa a minha vida para mudar a vida dos amigos do meu trabalho, usa a minha vida para mudar os meus amigos de escola, da faculdade, usa a minha vida. Esses 2 alvos, coloca no seu coração, porque Deus vai te dar. Amém, irmãos? Na primeira semana passada, o livro falou muito sobre a existência do poder de Deus. Tem pessoas que sabem que Deus é poderoso, mas nunca desfrutaram da bênção do poder de Deus. Nunca viram algo sobrenatural. Eu achei incrível, quando nós vamos para o encontro, e a gente ainda vê líderes, principalmente pessoas que vão pela primeira vez ajudar no encontro, quando a gente vai na parte da libertação, e o bicho faz as pessoas ficam até assustadas. Eu quero pastor, vem aqui, discipulador, me ajuda aqui. Desesperada. Porque essa atitude, esse poder que saiu de você, a ponto de tocar a pessoa ser transformada, o diabo se manifestar, assusta. As pessoas não estão acostumadas com o poder de Deus. Quando você vê alguém sendo curado, que nem semana passada aqui, 10 pessoas da coluna, você fica assim, meu Deus, realmente Deus cura. Realmente esse negócio de crente funciona. Por que você fala isso? Porque você nunca viu poder. Você é crente há 10 anos, 20 anos, 15 anos, sei lá, 50 anos, mas nunca viu o poder manifesto. Então, semana passada nós trabalhamos muito, lendo e ministrando, para que você entenda, o poder de Deus já existe, o poder de Deus está sobre você tem dentro de você o maior poder desta terra, do universo, o Espírito Santo de Deus, e nós precisamos entender isso, e precisamos fluir esse poder, porque falamos sobre isso também, precisamos fluir esse poder, para lá, não existe somente o poder no Marcos, na Ingrid, esse poder está dentro dele. E esse poder não é para ficar retido dentro dele. Esse poder precisa ser manifesto. Então insistimos muito te falando, você tem um poder dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você, e você precisa liberar esse poder. Pergunta para o seu irmão, você tem liberado o poder de Deus na sua vida? E sabe quando o poder manifesta, irmãos? É muito perceptível. Domingo passado, quando nós estávamos orando aqui no final, nós vimos claramente pessoas sendo curadas. Eu sentia claramente,
sabe, quando eu abria minha boca, eu tocava nas pessoas, como minha mão pegasse fogo, e as pessoas sentindo o poder de Deus. É muito nítido quando alguém está cheio de poder, ou quando alguém está sem poder de Deus. Então precisamos entender isso, nós nos sentimos diferentes. Quando o poder de Deus te toma, você se sente cheio de desejo no Senhor, de conquistar. Irmãos, eu estou tão determinado que vamos chegar aos 1000, que não tem outra coisa que eu falo na minha vida. Os 1000 já é de Itaquera, em nome de Jesus. Você vai ver isso. Por que eu estou te falando isso? Porque esse poder de conquista já está tomando nosso coração. Essa semana, o pastor Elton já foi lá pisar na terra lá de Mogi, visitou um casal, e o primeiro casal de Mogi já visitamos. E Deus vai nos dar Mogi em nome de Jesus. Porque nós cremos no poder de Deus. Não é o pastor El, não é o pastor Alexandre, não é a pastora Soraya. É o poder de Deus que se move através de nós. E agora eu te pergunto, aí o casal ainda falou, pastor Helder, eu estava orando há tempos para uma igreja videira vir para cá. Aí você escuta um negócio desse, né, que alguém está orando, e Deus com poder te envia para lá, isso não te alegra? Isso não te motiva? Eu vejo lá, eu falei, lembro, acho que foi ano passado, falei, irmãos, precisamos de uma sala no Hermelinho Matarazzo. Aí o Rodolfo lá, junto com o Fábio, ousadia foram para lá, né? Iniciaram uma célula lá. Eu vi ontem a célula, tinha mais de 15 pessoas, se eu não me engano. Não tinha nada, e o poder de Deus colocou 15. Presta atenção numa coisa, aonde não existe nada, nenhum sinal de Deus, se você entrar com o poder de Deus, vai existir vida abundante. Mas foque, busque esse poder. Então o poder de Deus, ele nos dá recomeços, ele nos dá oportunidade. O primeiro, acho que foi o segundo, o terceiro capítulo, ele te dá a oportunidade de viver algo sobrenatural. O poder de Deus, essa semana nós falamos que também que é um poder que abre mar. Ou seja, se tem alguma coisa te atrapalhando, vai ser aberta, porque você vai alcançar o propósito de Deus na sua vida. O diabo, o mundo, a carne, ninguém pode impedir o mover de Deus na sua história. Você tem um selo da promessa, você foi marcado para fazer essa geração, ou viver dessa geração, conquistas e mais conquistas. A sua família é mais que abençoada, você é cheio de saúde, nenhuma miséria de inferno, nenhum diabo, nem demônios, nem falta de saúde vai impedir o mover de Deus na sua vida. Abre mares. Eu fico indignado toda vez, faz muito tempo que a gente não passa por problema de saúde, graças a Deus, mas toda vez que a doença vem pegar minha família, alguma coisa sentido, eu fico indignado. Eu quero abrir mar. Você tem que ser indignado. Não deixa a doença te parar, não deixa as finanças te parar, não deixa o problema do casamento te parar. Seja alguém indignado. Abre mares, porque foi assim que Deus fez com Moisés. Mas também o poder de Deus, nós lemos essa semana, que tem o poder de fazer você andar sobre as águas. Se o mar não se abrir, o que eu faço? Eu vou continuar andando, e vou passar por cima do mar. Olha que interessante. Quando você vê Pedro, lá no barco, junto com os discípulos, a tempestade quase levando o barco a pique, quase todo mundo afogando, desesperado. Jesus vem sobre as águas, e Pedro fala assim, eu quero ir com você. Ele fala, vem então. E Pedro começa a andar sobre as águas, e ele começa a ter uma experiência sobrenatural. E as pessoas ficam desesperadas, ficam assim, eu sei, é muito ruim sentir dificuldade, é muito ruim sentir dor, é muito ruim perder alguém, é demasiadamente ruim ficar sem dinheiro, ter problema no casamento é demais, ninguém gosta disso, eu sei, eu também não gosto. Mas no problema, na tribulação, qual que é o seu comportamento? Essa é a pergunta de Deus para você nessa noite. Porque o seu comportamento é, ou o mar se abre, ou cessa o problema, ou esse problema vai ser motivo de eu viver as maiores experiências de Deus, com Deus na minha vida. Você precisa decidir, porque tem problemas que eu passei, eu lembro, como fosse hoje. Meu pai morreu de uma forma trágica, meu irmão morreu de uma forma trágica, e eu poderia muito bem, pelo meio que eu vivia, onde eu nasci, ser um drogado, ser alguém sem rumo de vida. Eu decidi passar por cima das águas, abrir o mar na minha vida. Falei, não vou aceitar, eu não vou morrer como eles, não vou viver minha vida como eles. E por conta disso, vivi as maiores experiências da minha vida, no casamento, profissionalmente, dentro da igreja. Porque eu não permiti a tribulação me parar.
O poder de Deus tira você da beira do caminho. Existem muitas pessoas frustradas, muitas pessoas abaladas emocionalmente, ministerialmente, problemas de família, problemas de casamento. Eu escutei uma frase essa semana, que de fato é verdade. Muitas pessoas param quando perdem um ente querido. Muitas pessoas param quando frustram o propósito dela. Muitas pessoas param quando achavam que deveriam andar de determinada maneira e não conseguiu alcançar o seu objetivo. Aí param na vida, entra uma depressão, entra uma frustração. Aí nós olhamos o cego Bartimeu, que era um homem normal, e depois ficou cego. Em vez de continuar o caminho para viver o sobrenatural, ele parou, ele sentou à beira do caminho para ser mendigo. Quantos mendigos espirituais nós temos no meio da igreja, porque são pessoas frustradas com o propósito, frustradas com o casamento, frustradas com tantas áreas da sua vida. E Deus falou o seguinte: eu não te chamei para isso, Bartimeu. Olha, Bartimeu escutou que Jesus curava. Por quê? Como nós sabemos disso? Porque ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele escutou: tem um Deus que cura, tem um Deus que clama, tem um Deus que faz milagres. Mas presta atenção, qual foi o seu último grito de clamor diante do Senhor? Qual foi a última vez que você gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Sabe, a sua frustração tem feito você se fechar no quarto, se fechar para a vida, se fechar para relacionamentos? Hoje Deus quer te tirar da beira do caminho. E o poder de Deus também te liberta a ponto de tirar sua insônia. Quantos crentes com insônia, com vícios, descontrole emocional, só enxerga trevas na sua vida? O poder de Deus também te liberta. Amém, irmãos? Mas, para terminar, eu quero mostrar para você que o poder de Deus, ele não veio somente para abençoar você. Fala para o seu irmão: o poder de Deus não veio somente para te abençoar. Ele tem outro objetivo. Nós fomos salvos pelo poder de Deus e para ir para o céu, glória a Deus por isso. Mas só que o poder de Deus veio para destruir as obras do inferno. Presta atenção, vamos repetir o que eu falei no começo. Aonde estão as bênçãos espirituais, as bênçãos de Deus para você? Nas regiões celestiais. E aonde você mora? Na terra, certo? E quem é o governo dessa terra, esse sistema mundano? De quem que é? Do diabo. Você tem que trazer o quê? A existência, as bênçãos espirituais para a terra. Não para a terra inteira, mas para a sua vida, para a sua família. Onde você pisar a planta dos seus pés, você vai tomar posse e vai viver as bênçãos espirituais. Mas só que Deus não te chamou só para você ser abençoado. Mas Ele quer que você seja alguém que influencie outras pessoas. Então, se o Gustavo está do meu lado, eu quero que essa bênção repique para ele. Se a Soraya é minha esposa, eu quero que essa bênção repique para ela. Se eu trabalho no hospital junto com os funcionários, Deus tem um interesse, quer que eu leve salvação para esse povo. Ou seja, a bênção não é só para mim. Deus quer que eu seja um instrumento para destruir as obras do diabo, na vida do Ed, na vida do Romulo, na vida de quem estiver perto de mim. Ou seja, quem estiver perto de mim, diabo, você vai perder eles em nome de Jesus. Essa deveria ser a sua lógica. Se você é alguém abençoado, que as bênçãos de Deus estão sobre você, a lógica é o quê? Essas bênçãos contaminar de forma positiva, né? Vamos falar assim, influenciar todos aqueles que estão à sua volta. Pergunta para o seu irmão: as suas bênçãos celestiais têm tocado a sua volta? Sim ou não? Porque se não tem tocado, parte do propósito, do poder de Deus não está acontecendo na sua vida. Nós temos dia 17 esse culto evangelístico. E você tem a grande oportunidade de descer céu na terra, não somente na sua vida, mas na vida de pessoas que você ama. E você precisa decidir hoje, viver isso, porque nós queremos ter essa experiência. Então, nós estamos no terreno do inimigo, sim, mas a vitória é sua em nome de Jesus. Ou seja, ele pode vencer lá no bordel, na cachaça, onde que ele quiser, mas aonde eu estiver, e pessoas perto de mim estiverem, todos serão abençoados em nome de Jesus. Eu não aceito menos que isso, porque eu tenho autoridade, eu tenho o Espírito Santo, o poder de Deus habita em mim. Não faz sentido, irmãos, é muito interessante, e aconteceu isso com nossos pastores nossos. Um pastor nosso indo para a feira, foi comprar um pepino, sei lá, alguma na mesa, na banqueta,
na mesa, na banca, obrigado. Na banca lá de verduras, falou para mim, dá 1 quilo de pepino. O cara olhou para ele, desmaiou. Na hora o pastor foi lá, sai em nome de Jesus. Levantou ele e falou, o que aconteceu? Eu falei, nada não, eu quero pedir 1 quilo de pepino. Por que disso? Porque a sua presença te incomoda. A presença de Deus que está dentro da sua vida vai incomodar sempre o diabo. Uma vez eu cheguei perto da irmã no encontro, a irmã não queria oração de jeito nenhum de mim, minha. Ela é pessoa próxima. Falei assim, deixa eu orar por você. Eu falei, não quero. Eu falei, por quê? Porque eu não quero. Esses dias minha esposa, conversando com uma pessoa no Instagram. Obrigado, Rodrigo. No Instagram. Ela pediu ajuda, oração. Minha esposa começou a orar pela mensagem. Em nome de Jesus, declaro que você é abençoado. Lá. Sabe o que a mulher falou? Para. Ela falou assim, por que eu paro? Porque a sua oração está incomodando ele. Foi desse jeito. Essa oração, exatamente isso. A mensagem da pastora, para uma pessoa, incomodou o diabo. Agora, não faz sentido você ser alguém cheio do Espírito Santo, que traz as bênçãos celestiais, e aonde você está, o diabo continuar reinando. Alguma coisa está acontecendo, e essa coisa é, você não está manifestando poder. Nós estamos num jejum sobrenatural, e você precisa manifestar poder no meio da sua família. Você precisa manifestar poder do seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, porque aonde tem o Espírito de Deus está, a liberdade, o diabo não pode ficar. Eu vou te mostrar isso na Bíblia rapidamente. Eu quero orar com vocês nesse sentido. Olha o que aconteceu aqui em Atos 19, abre por favor. Atos capítulo 19, verso 10. Uma história aqui muito interessante, muito tocante. Vamos lá, verso 10, 19 e 10. Durou isso, deixa eu pegar meu óculos, estou com óculos agora para enxergar melhor. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Fala comigo, extraordinários. A ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Presta atenção, uma mensagem de WhatsApp incomodou o diabo. Os lenços de Paulo curavam as pessoas. Percebeu o nível de poder que você tem? O nível de poder que eu tenho? O que você fala em nome de Cristo, no poder de Cristo, vai incomodar quem está com o diabo, ou onde o diabo está trabalhando. Não faz sentido o diabo reinar aonde você está. Fala para o seu irmão, você precisa reinar aonde o diabo está. Você não precisa ir lá atrás do diabo, mas aonde você está. Poxa, vamos lá, eu moro eu, minha esposa e meus filhos. Aonde eu, minha esposa e meus filhos estão, tem que ter reino de Cristo, o padrão de Cristo. O diabo, aqui ó, faz bagunça da rua para fora. Aqui em casa é reino de Cristo. Entende? É essa a sua autoridade. É esse o poder que está sobre a sua vida. Continuando. Deixa eu voltar aqui. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos do espírito malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de judeus chamados Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito, olha o que o espírito maligno fala. Mas o espírito maligno nos respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Essa foi a pergunta do espírito maligno. Eu fiquei imaginando a cena. Eu gosto de cenar. Imagina o diabo assim, né? Manifestando, fazendo a bagunça dele. Aí eu vejo uns religiosos assim, sai em nome de Paulo, sai em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio olha assim, Jesus eu conheço, Paulo conhece, e vocês, quem são? Aí os caras ficam assustados. Imagina a cena, irmãos. Foi exatamente isso que aconteceu. E sabe o que acontece? O diabo sempre conhece Jesus, e quem clama pelo nome de Jesus, quem manifesta o poder de Jesus. Não adianta você querer copiar as pessoas. O pastor fala assim, reza, faça essa reza que será abençoado. Não é isso que te abençoa.
É a sua fé no poder de Cristo que habita em você, que sempre vai trazer a bênção na sua vida. Presta atenção nisso. É a sua fé, é o que você crê, é o que você vive, é o que você experimenta de Cristo, que manifesta poder, que te abençoa. Aí as pessoas ficaram marcadas com Paulo, porque aonde ele ia, milagres acontecia. Paulo, aonde pisava a planta dos pés, fazia bagunça, fazia alvoroço. E vamos continuar a história aqui, verso 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, e que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe quanto que é 50.000 denários no dinheiro de hoje? 3 milhões de reais. O povo ficou assustado com Paulo. O povo olhou assim, que poder é esse? Aí viu 7 filhos de Cefa, o sumo sacerdote, querer brincar, querer imitar, levou uma surra do diabo, saiu pelado e ferido. Aí o povo criou mais temor. Aí cada um começou a denunciar, eu pratico essa macumbinha aqui, Aí o outro, eu roubei os bancos, tá? Som. Aí Paulo fala assim, aí cada um deles mostra lá o que está fazendo de errado. É como se fosse todo o crime de Itaquera, todos os macumbeiros de Itaquera, todos os viciados de Itaquera viessem se apresentar diante de Paulo e do presbitério, olha, eu estou fazendo isso de errado, eu quero mudar de vida. Foi exatamente isso que aconteceu naquela cidade. Quando viram um poder, toda a cidade se curvou diante do Senhor Jesus. Eu quero te falar algo, de te liberar uma palavra de Deus. Quando verem poder de Deus na sua vida, toda a sua família vai se curvar diante do Senhor Jesus. Creia nessa palavra, toma posse da palavra, mas presta atenção, depende da manifestação do poder de Deus na sua vida. Não é convencimento de palavras, sabedoria humana, é poder. Então seja alguém que busque poder o tempo todo. Um alvoroço aconteceu naquela cidade, e o poder de Deus se manifestou. Sabe, tem gente que não faz alvoroço nem na sua casa. Tem gente que não faz alvoroço no seu trabalho, no seu setor. A droga, a bebida, a promiscuidade está de boa. Você é um crente cheio do poder e nada acontece. Deus te chamou para mudar o ambiente onde você está. Você é um instrumento de Deus. Deus te colocou nesse trabalho para te dar dinheiro? Não! Deus te colocou nesse trabalho para manifestar o poder dEle. Deus te colocou nesse casamento para manifestar o poder dEle. Deus te colocou nessa família para fazer a arruaça e manifestar o poder de Deus. Foi para isso que Deus te colocou lá. Atos 14, verso 1. Fala da mesma coisa. Que Barnabé e Paulo estavam juntos na sinagoga, e falaram de tal modo que gregos e judeus se converteram. Começou uma encrenca terrível lá, não vou ler por causa do tempo, Atos 14, 1. E começaram a ter um problema sério na cidade, naquela sinagoga, a ponto de dividir a cidade. Presta atenção, nós somos 24 milhões na Grande São Paulo, 12 milhões em São Paulo. Imagine 6 milhões querem seguir Jesus e 6 milhões não. Foi o que aconteceu naquela cidade, por causa de uma pregação de Paulo, por causa do poder que estava em Paulo e Barnabé. Outra situação aconteceu aqui também, Atos 17, que Paulo, segundo o seu costume, procurava sempre, aos terceiros sábados, pregar o evangelho nas sinagogas. E houve uma bagunça lá na casa de Jason, assaltantes, enfim, não vou contar toda a história aqui, para você entender, não dá para o nosso tempo, quero orar antes,
Mas eu quero que você entenda algo. Paulo pregou, os judeus ficaram malucos, os religiosos, os gregos ficaram malucos, entraram na casa de Jason, pensando que estavam lá, assaltaram a casa de Jason e trouxeram para o meio da cidade. E falavam: esses aqui estão transtornando o mundo, chegaram na nossa cidade. Presta atenção numa coisa, eu quero me ater aqui no versículo, no último versículo, ó. Porém, verso 5, Atos 17, verso 5, 2, verso 5. Porém, não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Presta atenção, como eles sabiam que estavam sendo que esse povo que estava lá estava transtornando o mundo? Porque a fama do poder de Deus que estava sobre a vida de Paulo já tinha corrido pela Ásia. Eu quero te falar algo muito importante. Sabe como vão chegar os 1000? Quando a fama do poder de Deus chegar na sua casa. Sabe quando vamos chegar aos 1000? Quando a fama do poder de Deus chegar na rua de trás da sua casa. Quando a fama do poder de Deus tocar o próximo bairro que você tem conhecido. Quando você chegar lá na casa do Rômulo assim: uau, é verdade, o Rômulo aqui tem feito bagunça aqui nessa cidade. Aí vai lá, o Rômulo vai para outra cidade: eu te conheço, Rômulo, porque você naquele lugar fez um milagre, eu quero andar com você. Foi muito interessante, o irmão que o pastor Elner foi visitar com o Alexandre, o irmão falou assim: conheço vocês já ministraram um seminário para mim, alguns anos atrás, e começou a contar a história. O pastor Elner nem lembrava, o Alexandre nem lembrava que conhecia o rapaz, mas o rapaz já conhecia a história do pastor Elner. Presta atenção numa coisa, a sua história vai correr por Itaquera, a sua história vai correr pelo meio da sua família, e pessoas serão salvas pelo poder de Deus que está na sua vida. Equipe de louvor, pode subir? Hoje o tema da palavra é consolidar a sua fé com poder. Como nós consolidamos a nossa fé? Primeiro, manifestando o poder na nossa vida. Segundo, liberando o poder sobre as pessoas. Nós estamos na última semana do jejum entrando. Se você ainda não fez jejum, eu queria te incentivar a fazer conosco. Sabe, entre nesse jejum, acorde às 7 horas da manhã, assista a live do pastor Wilson, 20 horas, assista novamente com os irmãos, com a sua cela, com a sua família. Quarta-feira esteja aqui conosco. E domingo vamos terminar com ceia, algo poderoso no Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Fala assim para o seu irmão: você foi chamado para transtornar o mundo. E eu fico muito preocupado com algo. Se puder dedilhar a música já. Eu fico assustado. Esposa Soraya, pastor Elner, a quantidade de pessoas que vêm no nosso escritório conversar com a gente e está sendo transtornado pelo diabo. Não é normal um crente ser transtornado pelo diabo. Só acontece isso em um único fator: quando o poder do Espírito Santo não está operando na pessoa. Eu tenho um hábito na minha vida. Toda vez que eu sinto uma resistência do diabo contra mim, e contra minha esposa, contra minha família, contra a igreja, aonde estou envolvido, eu não recuo. Eu falo para a Soraya: já que o diabo está vindo me resistindo assim, eu vou 2 vezes mais forte contra ele. Sempre eu trabalhei assim. Eu senti no começo do ano uma resistência muito forte contra a igreja nos 1000. Eu senti que o diabo queria nos atemorizar: não vai chegar aos 1000. Aí perdemos algumas pessoas, uns desanimaram, problema com algumas lideranças. Aí eu falei assim: é, diabo? Já que você está fazendo isso, eu vou fazer a vigília. Mas vamos orar mais. Vamos instituir a oração 7 horas da manhã na terça-feira. Ou seja, cada resposta do diabo contra mim, eu revido a ele com o poder do Espírito. É assim que você vence. Se você quer vencer e conquistar, você precisa trazer esse céu na terra. Você não pode aceitar na sua vida nenhum ambiente onde você pisa a planta do seu pé não ser transformado pelo poder de Deus. Só se o poder de Deus já está lá. Se eu vou na casa do Ed, tem poder de Deus lá. Se eu vou na casa da Mari, tem poder de Deus lá. Agora, se eu vou na casa de um ímpio, você não manifesta poder? Pastor, é para orar? É para orar. Posso orar pela sua casa? Irmão, seja inteligente. Ninguém nega uma oração. Vou imaginar que o Marcão aqui não é um crente. Vou lá na minha família, vou jantar com o Marcão. Aí, Marcão, churrasco, cachaça, estou lá.
Senhor, me dá oportunidade. Senhor, me dá oportunidade. Senhor, me dá oportunidade. Chega embora, fala, Marcão, mano, nós estamos numa campanha de jejum lá na igreja, eu quero abençoar a sua família, a sua casa aqui. Posso orar por você e prosperar, declarar prosperidade, saúde? Quem vai falar, não quero? Todo mundo quer. Na hora que eu orar, irmão, eu falo, Senhor, manifesta o demônio que está no Marcão. Não está mais, né? Não está mais. Então você vai orar e declarar. Talvez naquele dia não vai manifestar nada. Você fala para ele, olha, eu queria consolidar essa bênção na sua vida. Dia 17 vai ter um culto. E vai ser o melhor culto da vida da minha igreja. Eu estou há 21 dias orando por você. Eu queria te convidar para você receber a sua bênção lá. Eu quero te falar, Deus vai te usar poderosamente. Mas você vai na casa das pessoas, fica parado, sabe? Seja um transtornador dessa geração. Vamos começar a declarar que o ambiente aqui já está preparado, mas eu quero sentir um ambiente de mais poder. Lembre-se, poder é perceptível, poder é manifesto. Você foi chamado para transformar. Eu não aceito, olha aqui para mim, eu não aceito a sua família não ser salva este ano em nome de Jesus. Eu não aceito você ganhar menos que 3 mil como família este ano em nome de Jesus. Você vai desfrutar. Eu não aceito não chegar nos 1000 este ano em nome de Jesus. Se eu não aceito, eu quero que você não aceite também não. E nós vamos declarar agora um ambiente profético. A atmosfera já está mudando neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Há um ambiente profético neste lugar. Você vai se encher do poder e vai declarar um mundo espiritual. Comece a entrar agora no reino do Espírito. Comece a entrar agora no reino do Espírito. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha família. Oh, Espírito Santo. Atmosfera.